Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com Chelsea Chipman, Doutrina e Convênios, sessões 10 a 11. Chelsea, fale-nos sobre a sessão 11 de Doutrina e Convênios. Esse nome aparece pela primeira vez nas Escrituras, creio eu. Hyrum Smith. No último verão, tive o privilégio de fazer um passeio pela história da igreja com nosso amigo Anthony Sweat e seu grupo, e foi simplesmente fabuloso. Já estive em todos os locais históricos da igreja algumas vezes, mas nunca tinha feito a viagem desde o início. Teria sido ainda melhor se tivesse começado em Vermont, talvez, mas começamos em Nova York, em Bosque Sagrado, Ponto Swing, e depois fizemos toda a turnê, até mesmo algumas viagens de avião. E vamos terminar em Cartago. Você não apenas se apaixona mais pelo profeta Joseph Smith, mas por toda a sua família e por todas essas famílias nesse período fundamental da restauração da Igreja do Salvador. E a cadeia de Carthage foi um dos momentos mais sagrados para mim, reconhecendo não apenas a dádiva que Joseph fez de sua vida pela verdade, mas também seu irmão Hyrum, que sempre esteve ao seu lado. Sempre. Literalmente até o fim. Joseph terá amigos que virão e irão embora. Ele verá membros do Quórum dos 12 partirem, verá algumas pessoas muito importantes na história da igreja não estarem ao seu lado quando ele poderia tê-las usado. Hyrum não é apenas o senhor de integridade, ele é leal. Não consigo pensar em um irmão melhor, um irmão mais velho que acredita em você. Ele acreditou nele desde o primeiro dia e está com ele até o fim. E eu amo Hyrum. Ele é um homem muito bom. E aqui está o fim da vida de Hyrum. Estávamos no andar de cima da cadeia de Carthage. E lá vem a turba, e Willard Richards, John Taylor, Hyrum e Joseph estão lá. E estavam empurrando a porta, e tiros são disparados. Hyrum seria o primeiro a ser atingido, bem no rosto. Imaginem essa cena, o doce Joseph vendo seu irmão caindo no chão e "Meu irmão, Hyrum! Oh, Hyrum!" Então, Hyrum vai cair primeiro. Ele vai selar seu testemunho com seu sangue. Sou muito grato por Hyrum e por quem ele era, por ser o irmão mais velho de Joseph. Não parecia que ele tivesse ciúmes do fato de o irmão mais novo ser o profeta. Parecia que ele se sentia honrado por fazer parte disso. A sessão 11 é a primeira sessão em que vemos Hyrum. Ele está animado para se envolver com o trabalho. Estamos em maio de 1829. O sacerdócio acabava de ser restaurado. Ele quer saber. Certo, isso é verdade. O que preciso fazer? Você vai perguntar ao Senhor qual é a vontade dele. Mas podemos ir além. Hyrum, no que diz respeito ao que ele fez, aos diferentes cargos que ocupou na igreja. Ele é uma das 8 testemunhas do Livro de Mórmon. Uma das minhas histórias favoritas de Hyrum vem de sua mãe, como era de se esperar. Em uma cirurgia na perna de Joseph, quando ele era um garotinho, ela escreveu o seguinte: Hyrum, que era bastante notável por sua ternura e simpatia, agora desejava tomar meu lugar. E ela está falando sobre cuidar de Joseph após a cirurgia. Como ele era um menino bom e confiável, nós o deixamos fazer isso. E para tornar a tarefa mais fácil possível para ele, colocamos Joseph em uma cama baixa e Hyrum sentou-se ao lado dele quase dia e noite, por um período considerável de tempo, segurando a parte afetada de sua perna com as mãos e pressionando-a. A perna entre elas, para que seu irmão aflito pudesse suportar a dor, que era tão excruciante que ele mal conseguia suportá-la. Aqui estão 2 garotinhos e eu tenho 4 garotos. Aqui está um irmãozinho com muita dor e aqui está seu irmão mais velho, apenas alguns anos mais velho que ele, apertando a parte da perna apenas para aliviá-lo um pouco. Essa foto aí, tirada de onde você acabou de nos levar, Chelsea, para a cadeia de Carthage. Aqui está Hyrum segurando Joseph, e depois você nos levou à cadeia de Carthage, onde Joseph está segurando Hyrum.
Essa é uma história de lealdade e bondade. É divertido falar sobre Hiram, porque já falamos sobre Oliver, Joseph e Joseph Smith Sr. na seção 4. Mais um pouco de Oliver Cowdery em Q. Hank, 6, 8 e 9. Adoro o fato de podermos falar sobre Hiram, porque ele esteve lá todo esse tempo. Bem, se eu puder acrescentar algo ao que você estava dizendo, Hank, aquele visual de Hiram segurando Joseph quando criança e depois Joseph segurando Hiram quando ele está dando seu último suspiro, seção 135, versículo 3. Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. E somos muito gratos pelo profeta. E depois continua dizendo o que ele fez em 20 anos. No curto espaço de 20 anos, ele trouxe à luz o Livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, e foi o meio de publicá-lo em 2 continentes. Enviou a plenidade do Evangelho Eterno, que ele continha, aos 4 cantos da terra. E continua, construiu uma grande cidade, reuniu milhares de santos dos últimos dias, fundou uma cidade, deixou uma fama, um nome que não pode ser morto. Ele viveu grande e morreu grande aos olhos de Deus e de seu povo, e como a maioria dos ungidos do Senhor nos tempos antigos, selou sua missão e suas obras com seu próprio sangue. Esse é um tributo e tanto. E então, a próxima linha. E o mesmo aconteceu com seu irmão Hiram. Ele é o único com Joseph nesse versículo, exceto Jesus. Esse colon e esse e também seu irmão Hiram. Em vida, eles não se dividiram, e na morte, não se separaram. Que tributo também a Hiram, o fato de ele estar ali com o profeta, testificando, dando a vida por aquilo em que acreditava, na veracidade do Evangelho. Portanto, Hiram é simplesmente incrível. Ele será uma das 8 testemunhas do Livro de Mórmon. Ele será um patriarca da igreja em um determinado momento depois de seu pai. E algo divertido sobre isso, na verdade, é que tenho um pequeno livro que trouxe que minha irmã e uma sobrinha prepararam. São bênçãos patriarcais de muitos de nossos antepassados. Eu estava folheando esse livro há alguns meses e tenho 2 antepassados, o sobrenome deles é Stewart, marido e mulher. E eles receberam suas bênçãos patriarcais do patriarca Hiram. Uau! Consegui ler as bênçãos que foram dadas por Hiram Smith e uma pequena e doce conexão com o patriarca Hiram Smith. Sou grata por tudo o que Hiram fez, não apenas pela igreja, mas até mesmo por minha família. Ele literalmente abençoou minha família. Literalmente. Adoro o Hiram. Podemos voltar à seção 11. O sacerdócio foi restaurado recentemente, um momento realmente importante na história da igreja. Os irmãos Smith estão ouvindo sobre isso. Novamente, a seção 4, John, que você mencionou, era para o pai de Joseph. Joseph teve um momento de ternura até mesmo com seu irmão Samuel, e Samuel está em Hiram. Parece que Hiram está envolvido desde o primeiro dia. Não sei o quanto sabemos sobre a conversão de Hiram, mas podemos ver os frutos de sua conversão na seção 11, quando ele se aproxima de Joseph. E quase imagino isso como Jared e o irmão de Jared. Jared vai até seu irmão e diz: "Você clamaria ao Senhor e pediria a ele que não confundisse nossa língua." E ele o fez, voltou e disse: "O Senhor não confundirá nossa língua." Incrível! Você vai. E parece que Jared continua indo até o irmão de Jared para perguntar ao Senhor: que humildade é necessária para que um irmão mais velho se dirija a um irmão mais novo? Mas ele conhece a missão de seu irmão mais novo. Você pode perguntar ao Senhor qual é a minha parte. Estou muito entusiasmado com o que está acontecendo. E eu me pergunto, para aqueles de nós que estão ouvindo, o quanto já nos perguntamos: será que o Senhor quer que eu faça mais alguma coisa? Haveis consultado o Senhor?
Joseph provavelmente está satisfeito com a vinda dos membros de sua família. Mas também algo que esta sessão nos ensinará é que podemos receber nossa própria revelação. Podemos nos dirigir a Deus e pedir que Ele nos ensine, guie e oriente. E não precisamos ir até o presidente Nelson para receber uma revelação. Acho muito bonito que eles estejam indo ao profeta e que tenhamos essas sessões como respostas. Mas para qualquer pessoa que esteja se perguntando, há algo mais para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Haveis consultado o Senhor? E assim, Joseph Smith pergunta ao Senhor em favor de seu irmão. E essa é uma revelação dada em Harmony, Pensilvânia, em maio de 1829. É para Hiram. Há alguns princípios muito bonitos nessa sessão, e, portanto, podemos começar por onde vocês quiserem, Hank e John. Mas me avisem se houver algum lugar para onde querem ir, ou se quiserem que eu apenas... Sim, conte-nos como foi, Chelsea. Legal. Estamos prontos para começar? Só por diversão, vamos começar o versículo 8. Certo. Porque nas minhas escrituras você vai pensar, ela é tão brega. Mas eu escrevi Hank e John ao lado do versículo 8. Na verdade, eu escrevi, tenho isso aqui. 8º versículo. Em verdade, eu te digo que aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. E se o desejares, serás o instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Esses dois provavelmente estão envergonhados. Vocês claramente desejaram fazer o bem durante toda a vida e fazem muito bem, e são o meio de fazer muito bem nesta geração. Estamos vivendo em 2025. É uma época interessante, mas para aqueles que têm o desejo de fazer o bem, somos chamados para o trabalho, assim como Hiram. Você pode ser o meio de fazer muito bem nesta geração. Por isso, vou começar com o meu versículo de Hank e John, que é o versículo 8. É muito gentil de sua parte, muito gentil de sua parte. Vou conectá-lo ao 27. O Senhor diz, eis que falo a todos os que têm desejos bons, e lançaram sua foice para ceifar. Portanto, essa sessão é para cada pessoa que deseja fazer o bem. Essa sessão é para você, quem quer que esteja ouvindo, porque claramente você é uma grande alma que está se voltando para o Follow Him. Claramente. Temos os melhores ouvintes. Portanto, tenha isso em mente ao passarmos por essa sessão. Sim, ela foi dada inicialmente a Hiram, mas hoje, em 2025, ela é para todos nós. Vejo que a palavra desejo aparece bastante nesta sessão. Sim, Não é sua capacidade, mas o que você quer. O que está no seu coração. Sim, parece que Hiram está desejando sair e pregar a palavra. E o Senhor disse a seu pai na sessão 4 que uma obra maravilhosa está prestes a surgir. E está pronta para a colheita. E você está pronto para sair? Então, a sessão 11 começa de forma semelhante. Uma grande e maravilhosa obra está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Adoro como essas sessões começam, porque fico entusiasmado. E acho que Hiram deve ter ficado entusiasmado ao receber essa resposta de que uma grande e maravilhosa obra está por aí. Ela está prestes a vir à tona. Versículo 2. Eis que eu sou Deus, atenta para pôr a minha palavra que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Hiram. Versículo 3. Eis que o campo já está branco para a ceifa. Versículo 4. Qualquer que lançar a sua foice e ceifar, esse é chamado por Deus. Se eu fosse Hiram e Joseph, se ele estivesse me informando ou lendo essa primeira parte, se estivesse escrito, acho que ficaria muito animado, muito animado, muito animado. E então o versículo 15. Hiram, eis que eu lhe ordeno que você não precisa supor que você é chamado para pregar até que você seja chamado. Espere um pouco mais. E eu pensei, o quê? Porque você acabou de me dizer como tudo é legal agora, mas ainda não posso pregar. Eu quero ser um missionário. Agora diminua a velocidade, diminua a velocidade.
Espere um pouco mais, Hiram, até que você tenha a minha palavra, a minha rocha, a minha igreja e o meu evangelho, para que você possa conhecer com certeza a minha doutrina. Versículo 21. Não procures declarar a minha palavra, mas primeiro procure obter a minha palavra. E se eu fosse Hiram, pensaria: espere, não estou pronto, não estou preparado. O que o Senhor está dizendo? Talvez às vezes queiramos sair e fazer algo grandioso, mas isso não está acontecendo. Mas talvez estejamos faltando na fase de preparação. E sei que essa foi uma lição que tive de aprender muito em minha vida. Eu só penso: bem, quero fazer algo grandioso. Mas talvez o Senhor esteja dizendo: bem, espere um pouco, Chelsea. Na verdade, você não está pronta. Você acha que está pronta. Estou aprendendo que preciso pedir ao Pai Celestial que me ensine qual é o próximo passo. O que preciso começar a preparar agora mesmo para o que está por vir. E para Hiram, espere um pouco. Não procures declarar minha palavra, mas primeiro procure obter minha palavra, e então tua língua será solta. Então, se desejares, terás meu poder e minha palavra. Sim, o poder de Deus para o convencimento dos homens. Agora, porém, calai-vos. Estudai a minha palavra que foi divulgada entre os filhos dos homens, e estudai também a minha palavra que será divulgada entre os filhos dos homens. Ou seja, a que está sendo traduzida agora. O livro de Mórmon ainda não está completo. Certo. Você não pode sair na frente do livro, sim. Não podemos sair na frente do profeta, o que é uma boa lição para todos nós. Não podemos nos antecipar ao profeta. Não podemos nos antecipar ao livro. Aposto que o senhor adora esse problema, você não acha? Fácil. Estou pronta para ir. Estou pronta para ir. Ele disse: não, na verdade você não está. Então, Chelsea, John, o senhor não diz mais tarde, na sessão 57 ou 58, que ele fica um pouco frustrado com aqueles que são compelidos em todas as coisas. Eles não se movem. Parece que ele tem o problema oposto aqui. Certo? Todos nós poderíamos ser um pouco mais parecidos com Hiram. Aqui está seu versículo, Hank. Pois eis que não é. No versículo 26. Conveniente que eu mande em todas as coisas. Pois aquele que é obrigado em todas as coisas é um servo preguiçoso e não sábio. Portanto, não recebe recompensa. Em verdade digo que os homens devem se empenhar ansiosamente como Hiram. Como Hiram? Acrescentei essa parte. Mas os homens devem estar ansiosamente engajados em uma boa causa e fazer muitas coisas por sua própria vontade e realizar muita retidão. Acho que Hiram está ciente do poder que tem em si. Ele é um agente de si mesmo e quer sair por aí pregando o evangelho e começar a salvar almas, fazendo parte dessa grande obra de salvação. É preciso amar Hiram e seu desejo de servir. O Salvador vai ensiná-lo, porém, que há um tempo, mas ainda não é hora. Acho que é importante saber que, em 22, estudem a minha palavra que foi divulgada entre os filhos dos homens. Hiram, também quero que você estude a Bíblia e outros bons livros, mas a Bíblia que já lhe guardei. E também estude a minha palavra que sairá a que agora está sendo traduzida. Portanto, Hiram, estude, prepare-se. O tempo virá, mas agora é o momento de se preparar. E o versículo 23. Eis que tu és Hiram, meu filho. Adoro essa frase. Você é Hiram e é meu filho. 24. Eu o amo pela integridade de seu coração, e você sempre quer fazer o que é certo. Esse é o Hiram. Quero ser como Hiram, porque serei mais parecido com meu Salvador se for. Sim, o Senhor o guiará. Ele é tão bondoso. Vamos para 17. Hiram, eis que de acordo com seus desejos, sim, de acordo com sua fé, isso lhe será feito. 18. Agora mesmo, Hiram, guardem meus mandamentos, fiquem em paz, apelem para o meu espírito. Aos 19 anos,
Apegue-se a mim de todo o seu coração, para que possa ajudar a trazer à luz as coisas de que se falou. Sim, a tradução de minha obra. Seja paciente até que a realize. Há essas frases de uma linha. Apele ao meu espírito. Apegue-se a mim de todo o coração. Seja paciente. Você mencionou Moisés 1, versículo 39 hoje cedo, onde Deus diz: Esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Versículo 20. Eis que esta é a sua obra: guardar os meus mandamentos, sim, com todo o seu poder, mente e força. Acho que esse é um ótimo versículo para todos nós. Que eu tenho minha obra. Sua obra é fazer o melhor que puder. Todos cometemos erros, como falamos anteriormente, mas seu trabalho é guardar meus mandamentos da melhor forma possível e coisas boas acontecerão. Ame Hiram, seu desejo de sair por aí, e o Senhor vai ensiná-lo, treiná-lo e orientá-lo quanto à paciência e à obtenção da palavra de Deus, para que quando chegar a hora, ele esteja pronto. Chelsea, que ótima conexão com Moisés, 1º versículo 39. Se voltarmos à discussão que estávamos tendo, o que um pai deve fazer? E John disse: Veja, não é seu trabalho e sua glória exaltar seus filhos. E então, Chelsea, você acabou de dizer: bem, qual é o meu trabalho? Doutrina e Convênios, 11, versículo 20. Sua obra é guardar meus mandamentos com todo o seu poder, mente e força. Vamos cada um fazer o nosso trabalho. Adoro o fato dele dizer: esta é a sua obra. Notei esse versículo em meu estudo de hoje, e o presidente Nelson tem um discurso muito bonito. Podemos agir melhor e ser melhores. Abril de 2019. Adoro que você tenha mencionado isso, porque já li isso antes. Não diga nada além de arrependimento a esta geração. E o que isso significa? Como isso se parece? Ele disse: Recentemente, senti-me atraído pela instrução do Senhor, dada por intermédio do profeta Joseph Smith. Não diga nada além de arrependimento a esta geração. Essa declaração é repetida com frequência em todas as Escrituras. Ela nos leva a uma pergunta óbvia: será que todos precisam se arrepender? E então ele disse: a resposta é sim. Então, isso é humilhante. É como se eu tivesse a visão correta do que é o arrependimento. Nosso doce profeta de hoje nos ajuda. Ele diz: muitas pessoas consideram o arrependimento como uma punição, algo a ser evitado, exceto nas circunstâncias mais graves. Mas esse sentimento de ser penalizado é gerado por Satanás. Ele tenta nos impedir de olhar para Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. A palavra para arrependimento no Novo Testamento grego é metanoel. O prefixo meta significa mudança. O sufixo noel está relacionado a palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Lembro-me de quando ele fez essa palestra e ouvi algumas coisas semelhantes dele e convites sobre encontrar a alegria do arrependimento diário. Eu meio que lutei com isso, mas quando ele explicou a palavra metanoel, ela significa que mudamos nossa mente, mudamos nosso conhecimento, mudamos até mesmo nosso espírito. Ele até disse, a maneira como respiramos. E eu pensei, o que diabos isso significa? Pregar nada além de arrependimento e talvez até a maneira como respiro? Então, vou ler esta parte. Assim, quando Jesus pede a você e a mim que nos arrependamos, ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo a maneira como respiramos. Ele está nos pedindo para mudar a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossas esposas, ensinamos nossos filhos e até mesmo cuidamos de nossos corpos. E pensei no que isso significa mudar a maneira como respiro. Fiz um pequeno estudo sobre isso, nada muito louco.
Mas o que aprendi foi que posso respirar com gratidão. Minha respiração é positiva? É negativa? As palavras estão saindo, os pensamentos estão entrando. Posso respirar com mais gratidão. Posso usar meu fôlego para louvar a Deus, fortalecer as pessoas ao meu redor, em vez de derrubar os outros, certo? Acho que isso faz parte do arrependimento. É até mesmo como uso minha respiração, como respiro, como falo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um foco regular e diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, é um processo. É a chave para a felicidade e a paz de espírito. Quando associado à fé, o arrependimento abre nosso acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Ele está pregando o arrependimento aqui. Ele está cumprindo esse versículo que o Senhor está revelando ao profeta Joseph Smith e a Hiram. Precisamos de fato nos arrepender, mas arrependimento significa apenas mudança. E para muitos que estão ouvindo, essas são apenas pequenas mudanças. Coisas pequenas e simples, 1% melhor. São mudanças incrementais para nos tornarmos mais santificados em Cristo. Gosto muito do discurso "Podemos agir melhor e ser melhores", do presidente Nelson. Isso é ótimo. John, você acertou? Não, nem de perto, mas acho que Quais são seus pensamentos, John? estamos no caminho certo, mas o que significa arrepender-se? Normal e natural permanecer no curso. Já conversamos sobre isso antes, Hank. Hank me apresentou a algo conhecido como porção selada, chamado dicionário bíblico. O dicionário bíblico tem alguns textos lindos, e um deles é a definição de arrependimento, e acho que deve ser o segundo parágrafo, mas diz: uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. E isso não soa como um tom de repreensão, mas como um tom de alegria, não é mesmo? Tenha uma nova visão sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre o que está acontecendo aqui no mundo. Também pensei no que o presidente Nelson disse. Se você for falar com uma criança de 11 anos e disser que precisa coligar Israel, talvez ela não saiba o que você quer dizer. Mas se você dissesse, entre outras coisas, sempre que você fizer algo que ajude alguém, mesmo que seja dar um passo para fazer convênios sagrados com o Senhor, você estará ajudando a coligar Israel. Oh, isso é maravilhoso! Isso é ser gentil com alguém, isso é até mesmo dar um passo para aprender mais sobre o Evangelho. Então, acho que você não está dizendo nada além de arrependimento. Mas talvez eu esteja vendo as coisas de forma muito ampla dessa maneira, porque sei que isso não significa apenas repetir essa palavra várias vezes. Agradeço a discussão, né? Eu adoro isso. Acho que outro significado para arrependimento é voltar, voltar-se ou retornar. Portanto, muitas vezes, quando pecamos, nos afastamos de Deus. Ou quando nos arrependemos, voltamos ou nos voltamos para Deus. Se estivermos sendo gentis com alguém ou se ajudarmos alguém a dar um passo para se aproximar de Jesus Cristo, essa pessoa estará retornando, mas também precisamos estar indo nessa direção com ela. Talvez estejamos nos arrependendo juntos ao nos aproximarmos do Salvador. Acho que isso é muito bonito. Também anotei em minha margem que Doutrina e Convênios não é apenas um livro de revelações, mas um livro sobre revelação. E adoro os versículos 12 e 13. E agora, em verdade, eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade, eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Portanto, esse também é um livro sobre revelação, e tenho certeza de que Hiram adorou esse conselho. Espero que nós também gostemos. Essa é uma maneira alegre de pensar nisso. Sinceramente, essas são 2 ou 3 de minhas escrituras favoritas sobre como Deus fala conosco. Ensinando no seminário e no instituto há anos,
Já tive muitos alunos confusos com os pensamentos que vêm à nossa mente. Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso. Esse pensamento é meu? É o Espírito Santo? Devo fazer isso? Lutamos, 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 e às vezes podemos até enlouquecer com nossos próprios pensamentos ou apenas com os pensamentos que vêm à nossa mente e a luta. Será que isso é um estímulo? E se eu não agir de acordo com ele? Como saberei? Acho que os versículos 12 e 13 são algumas das diretrizes mais úteis quando se trata de nossos pensamentos. Portanto, é para lá que geralmente vou. A seção 11, versículo 12 e 13. E se você tiver uma ideia, faça esse exercício com o aluno. Digamos que você tenha a ideia de enviar uma mensagem de texto para sua amiga Sara. Sara era uma velha amiga que você conhecia do ensino médio. Ela é ótima. Vocês eram amigos naquela época, mas agora frequentam escolas de ensino médio diferentes. Como somos mais jovens, temos telefones celulares e vocês têm os números uns dos outros. Mas agora estamos no ensino médio. E essa ideia veio à sua mente. Mandar uma mensagem para a Sara. Então, nós meio que pensamos, será que esse é um pensamento ruim? Ele não vem acompanhado de um sentimento forte. É apenas um pensamento. Mande uma mensagem para a Sara. Você está apenas pensando, talvez para ver como ela está. Isso é ruim? Não. Então, versículo 12. Digo-te que confies no Espírito que conduz a fazer o bem. Você pode confiar nos bons pensamentos que vêm, mesmo que a princípio eles nem sempre façam sentido, mas você tem um pensamento. Mande uma mensagem para um velho amigo. Isso realmente aconteceu comigo. Esta é minha história real. Vou usar esse cenário com meus filhos, talvez no ensino médio, mas isso aconteceu há alguns anos, quando mandei uma mensagem para uma velha amiga. Vou chamá-la de Sara, pois esse não é o nome dela. Mas tive uma ideia. Mandar uma mensagem para Sara. E como muitas vezes, eu meio que a deixei de lado. Era um pensamento aleatório para mim, mas estava lá. E eu não estava pensando nela, naquela velha amiga. Não foi um sentimento forte, apenas um pensamento. Deixei-o de lado, continuei meu dia e ele veio novamente. Mandar uma mensagem para Sara. Sou grato por tê-lo reconhecido. Estava lá, estava chegando. Às vezes, logicamente, afastamos alguns desses pensamentos. Portanto, precisamos prestar atenção também aos pensamentos recorrentes. Mas, felizmente, depois da segunda vez, pensei, bem, não sei porquê, mas talvez tenha que mandar uma mensagem para a Sara. Então, mandei. E era apenas uma mensagem do tipo, Oi, Sara, sei que faz muito tempo. Só queria dizer oi, como você está? Não tenho essas experiências com muita frequência, mas naquele dia foi uma dessas experiências. Sara respondeu a mensagem e disse, Como você soube? E eu disse, como eu sabia o quê? Como você sabia que eu estava tendo um dia horrível e só precisava saber que alguém se importava? Bem, eu não sabia, mas um Pai Celestial amoroso sabe. Então, tem sido muito útil para mim o fato de que não preciso me sentar aqui e tentar lutar com todos os meus pensamentos e isso vem do Senhor? Isso vem de mim? E ponham sua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, a praticar a justiça, a andar humildemente, a julgar com retidão. Você não gosta do fato de ele dizer, este é o meu Espírito? Ele está tentando nos ajudar. Em verdade vos digo que vos darei o meu Espírito, o qual vos iluminará o entendimento e encherá de alegria a vossa alma. Mas sim, se tivermos um pensamento que vier e for bom, siga-o. Está tudo bem. Se não tiver certeza e precisar continuar seu dia, continue. Mas se esse pensamento vier novamente, preste atenção. Se for algo bom, podemos simplesmente confiar em bons pensamentos. Eu faria da seção 11, versículo 12 e 13, uma espécie de padrão para Ei, irmão Smith, como é a sensação do Espírito Santo? Como posso saber se estou sentindo o Espírito Santo? O Senhor identifica o Espírito Santo no início e no fim.
Ponde vossa confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, a praticar a justiça, a andar humildemente, a julgar retamente. Este é o meu Espírito. De vez em quando converso com um jovem adulto que esteve na igreja a vida inteira e ele diz algo como: Irmão Smith, não sei se já sentiu o Espírito. E acho que o que eles querem dizer é que eu... Ainda não senti a queimação no peito. Sim, Como se essa fosse a única maneira, porque essa é a minha caixa de sabão, porque não é a única maneira. sim. Acho que eles, muito provavelmente, têm uma ideia errada do que significa sentir o Espírito. Então, se formos à seção 11, versículo 12 e 13, e dissermos, você já quis realmente fazer o bem, ser bom? Sim. Você já quis ser honesto, humilde e ensinável? Sim, sinto isso o tempo todo. Você já quis não julgar as pessoas com severidade? Bem, sim, sinto isso o tempo todo. Este é o meu Espírito, certo? É muito claro. Nós nos apegamos a essa frase ardendo no peito, como se isso fosse o Espírito. E essa fosse a única maneira de o Espírito falar, e não é. O livro Doutrina e Convênios diz isso uma vez a Oliver Cowdery, na seção 9. Diz: ilumine sua mente, repetidas vezes, em muitas sessões diferentes, para que você tenha clareza. E depois aquela coisa de fazer o bem, de agir com justiça. Isso me faz lembrar de... É Moroni 7? Mormon falando com Moroni sobre o Espírito de Cristo é dado a todo homem. Ele vai levá-lo a fazer coisas boas, a agir com justiça, a andar humildemente, a julgar com retidão. E assim, você sentiu o Espírito de fato. Sim, e não foi o nosso bom irmão Brad Wilcox que disse que, às vezes, para aqueles de nós que cresceram na igreja, fomos realmente abençoados e talvez até um pouco mimados. Eu estive imerso no Evangelho durante toda a minha vida e no Espírito Santo. E às vezes é mais fácil saber quando o Espírito não está com você, porque você pensa, não me sinto bem aqui. Normalmente me sinto muito bem. E como um peixe na água, eles não pensam nisso, que estão cercados pela água até que estejam fora da água e sufocando. E acho que muitas vezes isso acontece conosco com o Espírito Santo. Sou grato por ter sido realmente abençoado pelo Evangelho. Desde muito jovem, o Espírito Santo tem feito parte de minha vida e levou tempo para que eu reconhecesse que, meu Deus, o Espírito tem estado comigo muito mais do que eu imaginava. Ele está conosco. Fazemos esses convênios, participamos do sacramento e, na maioria dos dias, continuamos nosso dia e achamos que nosso sentimento normal e bom é o que todos estão sentindo. Mas acho que grande parte desse bom sentimento é o poder do Espírito Santo que está conosco. É o Espírito. Sou muito grato por isso. Tenho uma citação que adoro de Parley P. Pratt, descrevendo os efeitos do dom do Espírito Santo. Falando de Hiram, ele teve um pequeno papel em ajudar Parley a entrar na igreja. Mas foi isso que o irmão Pratt disse. Ele disse: o dom do Espírito Santo se adapta a todos esses órgãos ou atributos. Ele vivifica todas as faculdades intelectuais, aumenta, amplia, expande e purifica todas as paixões e afeições naturais, e as adapta, pelo dom da sabedoria, ao seu uso legítimo. Ele inspira, desenvolve, cultiva e amadurece todas as simpatias, alegrias, gostos, sentimentos e afeições afins de nossa natureza. Inspira a virtude, a gentileza, a bondade, a ternura, a gentileza e a caridade. Desenvolve a beleza da pessoa, da forma e das características. Tende à saúde, ao vigor, à animação e ao sentimento social. Desenvolve e revigora todas as faculdades do homem físico e intelectual. Fortalece, revigora e dá tônus aos nervos. Em suma, por assim dizer, medula para os ossos, alegria para o coração, luz para os olhos, música para os ouvidos e vida para todo o ser. Os dons do Espírito Santo e o Espírito. Eu adoro isso.
Esse cara sabia escrever. Sim, ele foi bem. Lembro-me de meu pai me contando que tinha 24 anos de idade quando estava investigando a igreja e as pessoas lhe disseram: leia as escrituras. Ele disse que era tudo sem sentido, que não conseguia entender. E eles diziam: bem, você precisa orar. Ele disse que, por fim, as coisas começaram a se abrir. Isso me faz lembrar daquele momento em que ele me disse: as árvores estavam mais verdes, o céu estava mais azul. Eu me senti como se estivesse a alguns metros do chão. E isso soa como Parley P. Pratt. Sim, John, nossa amiga Al Carraway ensinou essa lição muito bem. Eu a ouvi falar. Ela estava tentando explicar aos jovens para os quais estava falando como era a vida antes de ser batizada e receber o dom do Espírito Santo. E ela disse: eu tinha dias bons, eu era feliz antes, ela disse. Mas um bom dia era como um bom emprego e uma pizza, ela disse. E isso era bom. Eu me sentia bem. É um bom dia. Eu me senti feliz. Senti que era um bom dia e ela disse: e agora que experimentei o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo, isso ampliou minha visão do que realmente é a felicidade. E acho que foi revelador para as pessoas dizerem: então eu sinto que quase sempre tenho o Espírito Santo comigo. Vocês se lembram desse discurso do Elder Bednar, de que podemos ter sempre seu Espírito conosco? Ele disse que às vezes falamos sobre o Espírito Santo como se fosse algo ocasional. Senti o Espírito Santo tão fortemente no acampamento de moças, ou no FSU, ou na reunião de testemunhos. Ele disse que, na verdade, como a bênção prometida é que sempre teremos seu Espírito conosco. Devemos prestar atenção e aprender com as escolhas e influências que de fato nos separam do Espírito Santo. Portanto, a questão não é quando você sente o Espírito, é quando você não sente. Isso faz sentido? Sim. Ele continua dizendo. O Espírito Santo pode permanecer conosco a maior parte do tempo, se não a maioria. E certamente o Espírito pode estar conosco mais do que não está. À medida que nos tornamos cada vez mais imersos no Espírito do Senhor, devemos nos esforçar para reconhecer as impressões quando elas surgem e as influências ou eventos que nos fazem afastar do Espírito Santo. Às vezes, como santos dos últimos dias, falamos e agimos como se o reconhecimento da influência do Espírito Santo em nossa vida fosse um evento raro ou excepcional. Não. A promessa do convênio é que sempre teremos seu Espírito conosco. Nossa linguagem às vezes é engraçada. O Espírito Santo era tão forte, ou o Espírito era tão forte, como se o Espírito Santo ficasse mais forte em um acampamento de meninas ou em um acampamento de jovens. Ele diz: eu amo esses lugares, é aqui que sou realmente forte. Poderíamos dizer: no acampamento de meninas, fiquei mais em sintonia com o Espírito Santo. Sim, no FSY, na reunião de testemunho, entrei em sintonia com o Espírito Santo. Em vez de o Espírito Santo ocasionalmente, uma vez a cada 2 meses, querer aparecer em nossa vida. Gosto disso. Ouvimos o conselho de permanecer em lugares santos e não sermos movidos. Mas, às vezes, com nossos jovens, é como se disséssemos: fui convidado para uma festa, esse é um lugar santo ou não, e pode ser neutro. Penso na história que o Elder Gary E. Stevenson contou sobre o jovem que queria estudar no exterior do Japão e aprendeu japonês, e eles o convidaram para uma festa. Bem, isso é estar em um lugar sagrado? Não sei. Então, eles vão, e aí você se lembra da história. Alguém começa a distribuir maconha. Eles estão no topo de um prédio ou algo assim, e o cara tem a sensação: eu não deveria estar aqui. Oh, que momento maravilhoso é esse em que você está recebendo uma revelação. Eu não deveria estar aqui. E você se lembra de toda a história, diz: não, nós vamos ficar, vamos passar, adiante, não é nada demais.
o que é difícil de imaginar. Ele tem aquela sensação de eu não deveria estar aqui e decide ir embora. Um amigo vai com ele, outro fica, e você se lembra das consequências disso. Fizeram um vídeo para o seminário sobre isso. Era uma história muito boa, chamada Sair da Festa. Agora, compare isso com o fato de que Pedro, na maior subestimação de todos os tempos, está com Jesus, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. E Pedro diz: é bom para nós estarmos aqui. Então, fico feliz que tenha dito isso, que pode ser até mesmo sutil. Você já esteve em uma reunião e pensou: estou feliz por ter vindo. Foi bom para mim estar aqui. Talvez, como você disse, Hank, você esteja mais em sintonia com o Espírito que está sempre conosco. Mas, sabe de uma coisa? Foi bom para mim estar aqui. Assim como estamos falando sobre o dom do Espírito Santo e sentir o Espírito e trabalhar com adolescentes e jovens adultos que estão procurando sentir o Espírito Santo, eles querem o Espírito Santo em suas vidas e acho que você está certo, que às vezes precisamos ter cuidado se estamos ensinando uma lição e paramos e dizemos: ok, alunos, vocês sentem isso? Isso é o Espírito Santo. E você tem uma criança que é simplesmente a melhor criança de todas, mas talvez não esteja sentindo algo. Tive uma experiência com uma aluna do seminário de Timpanogos anos atrás, que veio até mim depois da aula e disse que estava sofrendo de depressão muito grave e que tinha muita dificuldade para sentir o Espírito Santo. E sei que isso é real. Na sessão 8, apenas algumas sessões antes, Deus ensina que falarei à sua mente e ao seu coração. Portanto, precisamos ter isso em mente também, que Ele não apenas fala conosco em nosso coração ou por meio de sentimentos, mas também fala à nossa mente, e Ele vai falar com cada um de nós de uma forma que entenderemos se estivermos buscando isso. E eu realmente acredito nisso, que Ele quer falar com todos os seus filhos. Portanto, algo que podemos considerar pedir ao Pai Celestial se estivermos tendo dificuldade em reconhecer os sussurros espirituais ou coisas diferentes em nossa vida, é pedir ao Pai Celestial que nos ensine como Ele fala conosco pessoalmente. Porque para alguns, talvez seja muito mais ao coração do que à mente. É maravilhoso se e quando puder ser ambos. Já estabelecemos hoje que você pode confiar nos bons pensamentos que vêm, mas também como discernir os sentimentos que surgem. E se você for muito sensível, como você pode discernir? Eles são bons? Os sentimentos que você está tendo o estão levando a fazer o bem? E também precisamos discernir nossas emoções e nossos sentimentos. Para essa doce garota, foi mais difícil sentir. Ela disse: o Senhor fala muito comigo por meio da música, e a música sacra tem sido muito importante para mim. Ela disse: e às vezes músicas que os outros talvez não considerem tão sagradas, mas apenas uma boa canção. Ela disse: sei que o Senhor tem falado comigo por meio da música, e essa música tem me levado a fazer o bem. Assim como estamos fazendo do nosso melhor para descobrir o Espírito como Deus fala conosco. Sim, vamos nos certificar de que colocamos nossa confiança nas coisas que nos levam a fazer o bem. Acho que essa é uma das partes mais bonitas dessa sessão. Mas também encontre conforto em saber que Deus está falando com você. Acredito que Ele está sempre procurando falar com seus filhos. Peça a Ele que lhe ensine como Ele fala com você. Se achar que está tendo dificuldade para discernir, Deus está presente? Ele está ouvindo minhas orações? Tenho um forte testemunho de que existe um Pai Celestial amoroso que ouve e responde às orações, e que Ele se preocupa com todos os seus filhos. Fiquei com o coração partido quando aquele aluno se abriu dizendo: não consigo sentir o Espírito. Não consigo sentir o Espírito. E tivemos uma discussão muito boa sobre: bem, talvez você não precise sentir algo como talvez eu precise. O que ele está dizendo a você? Você está prestando atenção aos seus pensamentos. E não sei. Achei que fosse sempre um sentimento. Não necessariamente. Então, de qualquer forma, Deus é bom e Ele falará com seus filhos. Chelsea, gostaria de lhe perguntar algo sobre a sessão 11.
Você é uma professora de professores, portanto, seu papel nos seminários e institutos da organização é receber professores em potencial e treiná-los. Percebo muito desse tipo de linguagem na seção 11. Obter minha palavra, entesourar em seu coração, estudar minha palavra. Então, digamos que alguém esteja ouvindo e queira ser um professor, um grande professor do Evangelho, como Chelsea Chipman. Quero ensinar como você. O que você viu nessa sessão que poderia ajudar alguém que deseja ser um grande declarador da palavra? Bem, essa é uma pergunta legal e muito humilde. Em nossa profissão, o Salvador é o professor mestre. É sempre humilhante ensinar seu evangelho e sua palavra. E para mim, em meu primeiro ano como instrutor de pré-serviço, seria meu título um professor de professores e um instrutor de professores. Tem sido realmente humilde para mim tentar assumir um pouco mais esse papel, de como posso agora ajudar a ensinar, treinar, orientar e desenvolver um bom professor do Evangelho que ensina a maneira do Salvador. Por isso, falamos muito sobre a importância de estarmos centrados em Cristo em todas as lições que ensinamos em Jesus Cristo. Não importa sobre o que estejamos falando, falamos sobre o quanto isso é importante. Sinto que isso está de acordo com o que o Senhor está dizendo a Hiram. Precisamos nos basear nas Escrituras, não apenas em nossas aulas, mas em nós mesmos. Precisamos ter a palavra em nós. E é isso que vejo o Senhor dizendo a Hiram. A palavra buscar continua saltando da página para mim, no versículo 21. O que estamos buscando? Hiram, não busque declarar minha palavra ainda. Não busque simplesmente entrar em uma sala de aula do seminário. Temos que passar por algum treinamento. Mas primeiro procurem obter minha palavra. Há algo a ser dito sobre a correlação entre o tempo que passamos individualmente nas Escrituras, como professores do Evangelho, e o poder em nossa sala de aula. Temos de pagar o preço. Vocês precisam pagar o preço. O Senhor está dizendo: estudem, estudem, estudem. Versículo 22, novamente. Fique calado, Hiram. Adoro essa frase. O Senhor provavelmente me diz muitas vezes: fique em paz. Então ele diz: estudem. Estudai a minha palavra. Estudai. Portanto, se alguém quiser ser um grande professor do Evangelho, e todos nós estamos trabalhando nisso, precisamos estudar. Precisamos estudar a palavra. Isso faz parte da preparação para ensinar seu Evangelho. Nós estudamos. Nós primeiro procuramos obter sua palavra e então nossas línguas podem ser soltas. E algo que o Senhor faz com tanta maestria faz parte de nossa pregação se estivermos usando essa palavra centrada em Cristo, baseada nas Escrituras. Temos de estar focados no aluno. O Salvador está sempre voltado para o aluno. Tudo tem a ver com o aluno. E ele ensina o aluno por meio de suas palavras. Ele ensina o aluno sobre si mesmo. Para nós, queremos todos esses três elementos juntos o tempo todo. E quando isso acontece, descobrimos que os alunos estão aprendendo pelo poder do Espírito Santo, o que aprofunda sua conversão ao Salvador e ao seu Evangelho restaurado. E é disso que se trata. Queremos aprofundar a conversão a Jesus Cristo e a seu Evangelho restaurado. É isso. Essa é a razão de nossa existência. E que bela sessão para Hiram. Na verdade, se olharmos para a sessão 23, bem rápido, há evidências de que Hiram chegou lá. Doutrina e Convênios 23, versículo 3. Bem rápido, podemos voltar à sessão 11. Essa é uma pequena e interessante sessão que, na verdade, foi dada a 5 indivíduos diferentes, mas Hiram é um deles. Uma série de 5 revelações. Seção 23, versículo 3. Vamos dar uma olhada em nossa data. Então, estamos em abril de 1830. Estamos logo após a organização da Igreja do Salvador, na qual Hiram foi um dos 6 membros originais da Igreja, o que é muito interessante de notar. Doutrina e Convênios 23, versículo 3.
O Senhor diz: Eis que te digo algumas palavras, Hiram, pois também não estás sob condenação alguma, e teu coração está aberto e tua língua desatada. E teu chamado é para exortar e fortalecer a igreja continuamente. Portanto, teu dever será para com a igreja eternamente, e isto por causa de tua família. Amém. Na seção 11, não procures declarar minha palavra, Hiram, mas primeiro procure obter minha palavra, e então tua língua será solta. Então, se desejares, terás meu espírito e meu poder. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Essa divertida seção 23, versículo 3. Hiram, teu coração está aberto e tua língua solta. Vá buscá-los. Você está pronto agora. Você obteve a palavra, tem o meu espírito, aprendeu a confiar no espírito. Vou levá-lo a fazer o bem, Hiram. Vou precisar que você confie nisso. Seu trabalho é guardar meus mandamentos, obter a palavra, e eu vou soltar sua língua. Sabe-se que Hiram pregou o evangelho restaurado do livro de Mórmon já em outubro de 1830, na casa de seu pai, em Manchester, Nova York. Seu sermão no sábado, naquela ocasião, tocou o coração de Ezra Tyre, levando-o à conversão. Tyre lembrou mais tarde: cada palavra me tocou até o fundo da alma. Achei que cada palavra era dirigida a mim. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Portanto, Hiram Smith paga o preço para obter a palavra de Deus. Ela está nele, ele tem o Espírito Santo com ele, e ele é um missionário poderoso. Ele fará várias missões e compartilhará o evangelho como realmente queria, em maio de 1829. Mas a preparação para ele, e acho que para cada um de nós, é tão importante quanto a missão, a pregação, o bater de porta em porta ou o que quer que seja. Quantos de nós queremos fazer muito bem a esta geração, mas não sabemos por onde começar? Talvez o Senhor nos pergunte: bem, você está preparado? Quais são algumas maneiras de nos prepararmos mais plenamente se quisermos ser instrumentos maiores nas mãos do Senhor? O que você pode fazer hoje para se preparar, para que o Senhor possa usá-lo como um instrumento poderoso em suas mãos? E Hiram é um ótimo exemplo de obtenção da palavra. Ao ensinarmos e treinarmos nossos incríveis alunos, temos 13 programas de pré-serviço. Acontece que estou na Universidade de Brigham Young, mas em toda a igreja temos pessoas fabulosas que passam por lá e que têm um desejo tão grande como o de Hiram, de ensinar o Evangelho, que querem mais do que tudo. E seja em seminários e institutos ou em qualquer outro lugar, Deus usará esse desejo e utilizará seus dons, por meio do poder do Espírito Santo, para abençoar vidas. E quanto mais estivermos preparados, mais Ele poderá nos usar. Portanto, sim, essa parte baseada nas Escrituras do que ensinamos e treinamos é crucial. Sim, passei 12 anos de minha carreira em seminários e institutos e sinto falta daqueles dias. Aquelas crianças, aqueles professores. Chelsea, eu sei que você vai fazer esse elogio e não sei se ele vai aparecer na gravação. Então, John, você terá que testemunhar aqui. Quantas vezes estivemos conversando hoje e mencionamos um versículo e a Chelsea termina esse versículo e nos diz onde ele estava. Certo? Ela valorizou a palavra, acho que você poderia dizer. Nós dizemos algo e ela diz: bem, isso é como a revelação. Isso é como... Isso é Atos 8. Sim, Atos 8. Eu me lembro desse versículo aqui no... Então, Chelsea, você vive o que prega. E, novamente, sei que você vai dizer: bem, nem tanto. Mas tem funcionado para você, não tem? As escrituras vêm à mente naturalmente. Elas fazem parte de sua caminhada, de seu discurso. Adoro as escrituras. Fui para Snow College depois de terminar o ensino médio e eu fazia musculação de manhã cedo, o que nos fazia acordar muito cedo. Então, eu acordava por volta das 5h30, levantávamos pesos todas as manhãs e eu participava do time de basquete na Snow. Então, não era nada muito louco,
mas fui abençoada o suficiente para participar do time. E levantávamos pesos todas as manhãs. Eu chegava em casa por volta das 6h30, talvez 7h. E então, minha primeira aula começava, creio que por volta das 8h30. Eu estava tão cansado que fiquei tentado a voltar a dormir 1 hora antes da aula. Mas sou grato, acho que deve ter sido minha mãe que instilou desde cedo o poder de ler as Escrituras pela manhã. Ela fazia o possível para que nos levantássemos e lêssemos as Escrituras, mas por algum motivo, isso continuou. Sou grato por isso. Na Snow College, eu ia levantar pesos. Muito brega, mas John, você vai gostar disso. Eu levantava a barra de ferro e depois pegava a barra de ferro. Mas eu levantava, mas isso fez toda a diferença. Olhando para trás, eu tinha um poder na minha época. E mais tarde, quando fui para o treino de basquete, eu tinha uma força extra. Eu achava que era apenas eu sendo eu mesmo. Mas olhando para trás, não acho que seja assim. Sinceramente, acho que era meu estudo das Escrituras e minha oração matinal. E eu colocava as aulas do instituto logo antes do treino de basquete, porque isso me animava. Isso faz parte da iluminação da alma, no versículo 13, colocando-me em lugares onde Deus pudesse me fortalecer, me levantar, falar comigo. E o estudo das Escrituras era sagrado. Meu primeiro ano na faculdade foi como o da maioria das pessoas. As pessoas ficam acordadas até tarde. Assim, aquelas horas silenciosas da manhã se tornaram realmente sagradas para mim na Snow College. E tive alguns estudos muito bonitos enquanto buscava obter a palavra antes de ser chamado para a República Tcheca e fazer o melhor que podia, orando para que minha língua fosse solta. Aquele idioma era difícil. Eu precisava obter não apenas a palavra de Deus, mas também o idioma tcheco antes que minha língua pudesse ser solta. E fazemos o melhor que podemos, mas tenho muitos momentos em que o Senhor soltou minha língua, falou aquele idioma, iluminou minha mente, entendi o que alguém na rua estava dizendo para mim, quando, em qualquer outra situação, eu não teria como entender ou falar aquele idioma. Mas esse é o poder de Jesus Cristo e sua obra. Adoro Iron e seu exemplo para nós, de querer simplesmente sair por aí e compartilhar a mensagem de Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho. E depois escolher ser humilde e paciente, dizer: você está certo, preciso me preparar, ainda não estou pronto. Mas, quando chegou a hora certa, Iron simplesmente saiu, pregou o Evangelho e permaneceu fiel a Jesus Cristo e a seu irmão, Joseph, até o fim. Acho que seu testemunho e seu legado permanecem vivos em muitos de nós e somos muito gratos por seu exemplo de obtenção da palavra. Eu adorei. Eu adoro isso. Chelsea, você não nos disse que sua mãe ocasionalmente ouve o programa. E você acabou de falar que ela acorda cedo e faz. Então, precisamos agradecê-la agora mesmo, se ela estiver ouvindo. Ela não vai perder. Ela é uma ótima pessoa para agradecer para mim pessoalmente. Ninguém nasce com um testemunho. Olhando para trás, de onde veio minha fé? Acredito que o Senhor tem sido muito bom para mim. Ele me abençoou com fé. Mas foi minha mãe que me tirou da cama para orar e ler as Escrituras. E meu pai também é um homem muito bom. Mas minha mãe fazia um chocolate quente com menta, chocolate e espuma e me subornava. Como no ensino médio, provavelmente até mais jovem, me subornava para sair da cama com chocolate com mentol. E acho que, no início, era isso que me tirava da cama para ler o livro de Mormon com minha mãe. Mas esse padrão de busca, não éramos perfeitos, de forma alguma. Mas ela tentou. Ela fez o melhor que pôde. E sou muito grato por seus esforços, porque meu testemunho estava crescendo quando eu era criança e não sabia disso. Não sabemos o que está acontecendo em nosso interior. Mas essas coisas pequenas e simples da mamãe Shipman, agora mamãe Cordner, ela é uma boa mãe. E se conseguirmos levar nossos filhos à palavra, coisas boas podem acontecer.
O Senhor falará com nossos filhos e netos ao estudarmos as Escrituras juntos. Então, sim, tenho um testemunho muito forte das Escrituras e do poder que elas podem trazer para a nossa vida diária e das bênçãos, da grande bênção que temos, até mesmo por termos as Escrituras. E o sacrifício para trazê-los até aqui. Bem, Chelsea, obrigado por passar seu dia conosco. Obrigada! Podemos terminar com apenas os 3 últimos versículos? Vamos lá. Doutrina e Convênios 11, esses 3 últimos versículos no final. Um dos motivos pelos quais amo Doutrina e Convênios é o quanto o Salvador é pessoal, falando na primeira pessoa para nós em nossa dispensação. 28. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou a vida e a luz do mundo. Eu sou o mesmo que vim aos meus, e os meus não me receberam. Mas em verdade, eu te digo que a todos os que me receberem, darei poder para se tornarem filhos de Deus. Sim, aqueles que crerem em meu nome. Amém. Tão poderoso. Adoro Doutrina e Convênios. Adoro o quanto o Salvador se apresenta a nós, o Hiram. Hiram, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 23. Eis que és Hiram, meu filho. E é assim que você é. É assim que eu sou. É a mesma coisa para todos os ouvintes, todos que estão assistindo ou ouvindo. Vocês são filhos de um Deus amoroso. Ele os conhece pelo nome. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E sou muito grato por sua bondade para conosco, que quando fazemos besteira, Ele tem planos alternativos. Ele nos tem. Quando temos o desejo de servir, lembro-me de um aluno da BYU que deseja muito servir em uma missão. Ele tem o coração de Hiram, mas tem alguns problemas médicos que estão dificultando isso. Ele ainda não pode servir, mas acho que o Senhor lhe diria: Ei, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenho um plano para você. Estou muito orgulhoso de você. Seja paciente. Como no versículo 19, não procuro ainda declarar a minha palavra. Obtenha minha palavra. Esteja aberto ao meu espírito sobre o que estou ensinando sobre sua vida, sua situação, e você será o meio de fazer muito bem a esta geração. Amo nosso Salvador e tudo o que diz respeito a Ele. Ele edifica as pessoas, Ele vive, Ele continuará a estar conosco até o fim de nossas vidas, como esteve com Hiram e Joseph. E tudo isso é verdade e é muito bonito para mim. Então, obrigado por me receberem hoje. Obrigado, Chelsea. Harold B. Lee disse: você não pode acender um fogo em outra alma a menos que ele esteja queimando em sua própria. E podemos dizer que isso está acontecendo com você. Com isso, queremos agradecer a professora Chelsea Chipman por estar conosco hoje. Queremos agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E John, a cada episódio, lembramos de nosso fundador, Steve Sorensen. Obrigado, Steve. Esperamos que se juntem a nós na próxima semana. Vamos continuar em Doutrina e Convênios no Follow High M. As notas e transcrições do programa de hoje estão em nosso site followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.